Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Tech Talks, o nosso podcast da Data Info. É muito bom estar aqui com vocês para o nosso segundo episódio. E hoje, muito mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre como é colocar um projeto como o Amazônia 1, nosso satélite totalmente nacional, no ar, né? Que está indo aí o nosso Amazônia 1, vai completar aí 3 anos, né? Que já está operando, e nada mais, nada menos do que nosso convidado mais do que especial aqui com a gente, o doutor Adenilson Silva. Ele é o coordenador geral da Coordenação de Engenharia, Tecnologia e Ciências Espaciais e responsável pelo programa de satélites baseado na plataforma Multimissão, no INPE. Ele conversará conosco a respeito desse projeto, o Amazônia 1. É um satélite totalmente brasileiro, né, em operação. Um projeto super arrojado que contou com vários desafios e muitas surpresas, né, doutora Denilson? E nós vamos ver tudo isso juntos. Então, assim, é muito bom estar aqui e poder compartilhar no nosso Tech Talk esse projeto nacional. Seja muito bem-vindo, doutora Denilson, tá? Antes de você falar, antes de a gente começar, eu quero apresentar você. Então, assim, ó, o doutor Adenilson possui graduação em matemática pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Recursos Humanos, mestrado em Engenharia e Tecnologia Espacial pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo Instituto também, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que é doutor fora do Brasil, alemão aqui, né? Alemão. Oi, pode falar. Não, é o Centro Espacial Alemão, CDE. Centro Espacial Alemão, né? Atualmente é tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, exercendo a função de coordenador geral da Coordenação de Engenharia, Tecnologia e Ciências Espaciais e responsável pelo programa de satélites, né? Baseado na plataforma Multimissão, desde 2011. Tem experiência no gerenciamento de projetos satélite e na área de engenharia aeroespacial, com ênfase em análise de missão, atuando principalmente em temas como satélites artificiais, otimização, controles de sistemas, determinação de atitudes e modelagem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Denilson, por estar aqui conosco, para que a gente possa hoje estar falando de um projeto, como você mesmo falou para mim, totalmente nacional. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, primeiramente, obrigado, Lívia e a DataInfo pela oportunidade, né? É sempre um prazer a gente poder mostrar um pouquinho do trabalho que nós fazemos e que vocês também nos ajudam aqui, né, no INPE, nos dando suporte, principalmente na área de informática. Então, agradeço o convite e estamos aí para compartilhar um pouquinho o desafio que foi esse projeto. É verdade, né? O satélite Amazônia 1, hoje ele já está, como comentei ali no início, já vai completar seu terceiro ano no espaço, né? E claro, quando a gente fala de um projeto nacional, de um projeto totalmente desenvolvido aqui no Brasil, vem a curiosidade, vem o nosso interesse de compreender quais tecnologias hoje são envolvidas, né? Como hoje a gente vem trabalhando, né? Você está aí nesse projeto há tantos anos dentro da parte, estudando aí no espaço. Então, eu gostaria de começar aqui pedindo para você falar um pouco sobre as tecnologias envolvidas dentro desse projeto. Sim, o projeto de um satélite, né, satélite artificial, que
a gente fala, ele envolve diversas tecnologias. É um projeto que a gente chama de um projeto multidisciplinar. Tem espaço para tudo, para todas as áreas de conhecimento, não somente engenharia. A gente começa com engenharia que praticamente todas as áreas, né? Engenharia elétrica, eletrônica, engenharia da computação, física, matemática, então é necessário que vários aspectos sejam entendidos, compreendidos, para que um satélite possa ser colocado em órbita com sucesso. Primeiro, porque uma das coisas, né, que a gente tem como maior dificuldade e o maior desafio para se ter um sucesso no projeto de satélite é você garantir que ele vai operar, se não exatamente como projetado, mas da melhor maneira possível. Por quê? Porque não existe alternativa de reparo. Não se pode, não se consegue fazer reparo em órbita. Uma vez lançado, está lá. O máximo que a gente consegue é trocar ou fazer alguma alteração de software a bordo. Mas, fora isso, a solução para eventual problema ou eventual dificuldade tem que ser pensada aqui na Terra, aqui em solo. Então, é, assim, uma ginástica e como que se diz, um estudo para tentar antever todos os problemas que podem acontecer em órbita para que a solução já seja implementada antes do satélite sair daqui. Porque uma vez que depois ele está em órbita, não se tem mais conserto. Não tem mais o que fazer quando ele está em órbita, né? Precisa prever isso tudo aqui, né? Então, eu acredito, uma curiosidade que a gente tem, né? É a necessidade desse projeto, né? Então, como você colocou aqui, tem que pensar tudo antes, né? Tem que prever, tem que entender o porquê de ter o satélite no ar, o que ele vai solucionar. Então, assim, eu creio, acredito eu agora, né? O tanto de pessoas envolvidas e tudo que vocês têm coletado de informações para que vocês consigam colocar em órbita um satélite, né? Então, o que envolve tudo, né? O porquê de um projeto desse? Então, quando a gente avalia, né, os ganhos e os retornos de um projeto de satélite, nós não podemos ficar somente focados no produto final que vai ser gerado. No caso do Amazônia 1, o que é o produto final? É a imagem. Só que um projeto dessa envergadura, dessa natureza, ele prevê ganhos que vão trazer retornos muito além do que simplesmente a imagem que o satélite está produzindo. Porque, por exemplo, durante o processo de desenvolvimento, nós fomentamos, né, o INPE fomentou a indústria nacional de forma que ela pudesse dominar também tecnologias e desenvolver produtos e equipamentos que podem ser utilizados em satélite. Então, a partir desse momento, quando a gente consegue, por meio de um projeto, viabilizar uma tecnologia e qualificar uma indústria e dar oportunidade para ela botar um produto dela em órbita e funcionar com sucesso, ela tem o que nós chamamos na área espacial de um selo, entre aspas, que é a chamada herança em voo. Então, com isso, a gente passa a ter aqui no Brasil uma indústria capaz de gerar empregos para prover produtos de alto valor agregado, para prover produtos de tecnologias de ponta, que muitas das vezes ela nasce para ser usada no satélite, mas depois ela é migrada para usos no dia a dia das pessoas. E a gente está, né, olhando aí todo o desenvolvimento espacial
no passado, a gente pode ver muitas tecnologias que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, elas são provenientes de projetos de satélite que nunca se imaginava que elas seriam de uso comum, né? A gente tem, por exemplo, o nylon, que é uma fibra muito... Ela foi desenvolvida na época lá da corrida espacial pelos americanos. A tomografia também é um subproduto de ressonância magnética, é um subproduto de pesquisa espacial. O GPS, O o sistema GPS. o sistema de navegação, ele não surgiu para ajudar a gente a andar de Uber, pedir a nossa comida pelo iFood, eu não sei, e outros. Ele surgiu por uma necessidade militar de uso em satélites. E, no entanto, hoje, até para a gente fazer a nossa corrida no dia a dia, aí, nós temos É verdade. relógios que fazem uso do GPS GPS. para marcar velocidade, para marcar distância percorrida, para marcar quanto de calorias gasta e aquelas coisas todas. Então, esse é o grande motor do conhecimento de um projeto espacial. Ele não se resume à missão, mas em tudo aquilo que ele traz e possibilita que, de alguma forma, ajude a melhorar, seja o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Olha o impacto que acaba trazendo, né? O impacto é aquilo que você falou ali no início, né? Você coloca um projeto no ar, é, satélite, ou aeroespacial aí, o quanto que ele impacta depois em uma indústria, né? A gente acaba impactando na vida das pessoas e a gente não tem a menor noção. Por exemplo, o nylon era algo que eu não tinha nem ideia, né? Que acabou vindo de um produto, de um projeto, né? Então, Né? essas curiosidades são bastante interessantes aí que acaba abordando, né, Adenilson? Sim, Mas voltando ao projeto do Amazônia 1, né? Como a gente colocou ali, hoje, quando surgiu a ideia de criar o satélite Amazônia 1, qual é o objetivo hoje dele, né? A necessidade de projeto dele para o Brasil? sim. É, o Amazônia 1 ele surgiu bem antes do, do satélite ser definido, né? Então, eu vou falar um pouquinho da estratégia de desenvolvimento. Para que nós tenhamos um satélite operando com sucesso em órbita, a gente tem que passar por uma fase muito custosa, seja em valor econômico mesmo, ou seja em tempo, que é chamado de qualificação. Eu tenho que qualificar o meu satélite para que ele opere em voo. O que é uma qualificação? Veja bem, quando um lançador, um foguete, vai colocar um satélite em órbita, ele imprime acelerações que podem ser 10, 12 vezes ou até mais do que a aceleração da gravidade. Então, o satélite ele tem que ser projetado para que suporte esse esforço durante o lançamento. Porque se ele não suportar, ele simplesmente quebra durante o lançamento e vai chegar quebrado em órbita. Não funciona. Então, toda essa fase de qualificação mecânica que a gente chama, que é extremamente custosa e demorada. Aí, depois que um satélite entra em órbita baixa, vamos, que é o caso do Amazônia 1. O Amazônia 1 ele dá uma volta em torno da Terra a cada 100 minutos. Desses Cada 100 100 minutos, minutos. 100 minutos ele fecha uma órbita. Desses 100 minutos, aproximadamente uns 65 minutos ele está na parte iluminada, que é como se fosse o dia, e uns 35 minutos ele está na parte noite. Quando ele está na parte iluminada, a temperatura na superfície do satélite é em torno de 100 graus centígrados positivos. Quando ele está na parte escura, a temperatura na superfície do painel é em torno de menos 100 graus centígrados. Nós Nossa, estamos,
Nós Os estamos extremos. falando, nós estamos falando de uma variação de 200 graus a cada 100 minutos. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de qualificação térmica. Porque se o controle térmico que vai proteger os equipamentos eletrônicos, os computadores, as câmeras não funcionar direito, pouquíssimo tempo vai vai dar problema e não Vai- vai funcionar. Então, esse é o que a gente chama, então, falamos da qualificação mecânica, que é o lançamento, falamos da qualificação térmica, e tem uma outra coisa. Aqui na Terra, felizmente, nós somos protegidos por um escudo, que é um escudo magnético, que faz com que as partículas de radiação não penetrem na atmosfera. Mas como o satélite vai estar a 700 quilômetros ou mais de altura, essa proteção é muito pequena. Então, a gente tem um outro efeito chamado de radiação espacial. A radiação espacial ela é capaz de queimar computadores se uma partícula de alta energia bater no computador. Olha Então, isso. tudo isso, o que então... e tem, obviamente, a parte funcional, que é onde entra aquelas soluções que eu falei, que eu tenho que pensar nos possíveis problemas que podem acontecer em órbita e aí já ter uma solução para ele, que é a solução sistêmica. Então, quando eu uno essas necessidades todas, você vê que a quantidade de trabalho é gigantesca. Eu ia E comentar, precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque você precisa de mecânicos, você precisa, né? Tem várias coisas, engenheiro precisa de térmico, engenheiro eletrônico, térmico, precisa aí de pessoas física, da área de tecnologia para programar, né? é, parte de computação, então tem essas coisas todas. Por que eu fiz essa introdução até um pouco longa, mas para poder, Importante. poder situar? É que o Brasil, a gente sabe que nós não temos muito recurso e temos bastante dificuldades para ganhar desenvolvimento. Então, antes do Amazônia 1, o que nós decidimos? Olha, vamos construir uma plataforma que sirva para mais de uma missão, porque eu vou qualificar ela mecanicamente, eu vou qualificar ela térmica e vou qualificar sistema e também a parte de radiação, para que eu possa usar em mais de uma missão. Por Então, isso, plataforma multimissão. exato, porque a plataforma multimissão, eu gastei muito tempo, nós gastamos muito fosfato, vamos chamar dessa forma, para poder qualificá-la. Mas agora, ela estando pronto, a gente faz o que nós chamamos de reuso. Eu não preciso passar por essa campanha toda de qualificação, porque ela já está qualificada em voo. Então, eu faço pequenos ajustes e uso para diferentes missões. São como se, Então, se fosse protocolos, padrões para eu poder distribuir em várias missões que eu vou fazer. exato, uma comparação mais simples, talvez que seja interessante, imagina um caminhão. Quando Certo, uma fábrica de caminhões ela vai produzir um determinado caminhão, ela está produzindo lá, mas ela não imagina que tipo de carroceria vai ser colocado no caminhão. Pode ser certo. aberto, pode ser um baú, pode ser refrigerado, né? Ou pode ser um guindaste, pode ser N coisas. A plataforma é como se fosse o caminhão com a cabine sem a carroceria. Sem a carroceria. Exatamente. E a carroceria é a missão que eu vou colocar. O Amazônia 1 foi ótimo. O Ciber 6, por exemplo, vai ser um radar usando a PNM, a mesma plataforma que está voando, só que agora é uma missão radar, entendeu? Entendi. Então, com isso é que nós começamos, por isso que eu disse, o Amazônia 1, ele foi iniciado bem antes da definição da missão. Nós começamos com a plataforma multimissão. E em 2008 surgiu, então,
olha, nós estamos com a plataforma em desenvolvimento, que uso que nós vamos dar para ela? Qual que vai ser o primeiro satélite? E foi aí que apareceu o Amazônia 1. Então, a Em gente 2008, tinha isso. 2008, e quando a carroceria estava, digamos, bem projetada, agora, desculpa, a cabine do caminhão estava bem projetada, então Isso. nós precisávamos de uma carroceria para ele. E esse foi o Amazônia 1. E, nesse sentido, qual que era o propósito do Amazônia 1? O propósito do Amazônia 1 foi fornecer dados para monitoramento ambiental, né? Eu vou compartilhar umas imagens aqui depois do Amazônia para mostrar, né, como é que as qualidades da imagem que a gente está conseguindo, para monitoramento ambiental, para planejamento de chafras, monitoramento de águas interiores e exteriores, mas tinha também um grande objetivo tecnológico. Não era só do produto imagem, era sim qualificar a plataforma, validar a plataforma multimissão em órbita, que foi que a gente conseguiu. Então, Olha isso. esses foram os grandes motivadores do Amazônia 1. Cumprir uma missão e também ganhar um grande salto tecnológico de desenvolvimento de sistemas espaciais. Foi isso que a gente conseguiu com esse satélite. Com esse satélite, vocês conseguiram esse patamar aí, né, de ter uma metodologia, ter um protocolo estruturado para trabalhar com tecnologias espaciais. Então, digamos que o Amazônia teve essa contribuição também. Exato. O Amazônia 1, não porque eu fui o responsável, né, mas falando estritamente do ponto de vista técnico, ele representa um outro patamar para o Brasil no desenvolvimento de satélites. Por quê? Porque nós fomos obrigados a trilhar por caminhos que nós não tínhamos trilhados antes, seja na fase, porque o desenvolvimento do satélite não é simplesmente construir o hardware ali, tem toda uma engenharia de integração e teste, e aqui eu faço um parênteses e coloco umas curiosidades. Olha, O Amazônia 1, ele tem 1 metro por 1 metro e por 2,5 de altura, então é um paralelepípedo. Dentro desse paralelepípedo, sabe quantos de fio, conexão elétrica tem dentro dele? meu Deus, não Tem tenho alguma nem ideia? ideia. Tá bom, realmente é muito difícil. Nós temos 6 quilômetros de fios ali dentro. 6 6 quilômetros quilômetros. de fios. Sabe conexão elétrica, ponto? Uhum. Nós temos por volta de 14 mil conexões elétricas, Meu Deus do céu. todas testadas uma a uma e verificadas. Além desses Então, testes todos ainda ali fazendo aquela qualificação, né? validando ponto a ponto para ver. Então, tem aqui umas imagens em que a gente testa para ver se o computador de bordo, né, olhando na imagem, se o computador de bordo, quando o satélite está girando, se ele está recebendo a informação correta. E, e quando o satélite está girando, ele tem sensor solar que procura a direção do Sol e vai calculando e apontando o painel para o Sol para gerar o máximo de energia possível. Então, se um pino desse ou uma conexão dessa não estiver exatamente como ela deve ser feita, o que Não vai vai funcionar. acontecer? Não vai funcionar. É tudo integrado, né, Denilson? Se não tiver É, um desses fazendo o seu papel, ela não funciona. sim, é aquilo que a gente chama de um sistema. Um sistema, ele só funciona e vai dar certo se todas as partes cumprirem o seu papel. Não Exato. existe, não existe em satélite partes mais ou menos importantes. Porque se ela não fosse importante, ela não estaria lá. Se ela Entendi. está no satélite, é porque ela é importante. O que pode ter é o seguinte, é que tem algumas partes que são muito mais complexas do que as outras.
Então, Uhum. por exemplo, a parte de navegação e controle, que é uma curiosidade também. Sabe como é que a gente sabe para que lado que eu vou apontar o satélite para tirar a imagem lá da Bahamas ou da Bahia, Aham. onde tem zonas agrícolas? A gente olha para as estrelas. Olha Nós isso. temos, nós temos um sensor que é chamado sensor de estrelas, que ele tira uma imagem, como se fosse uma foto do céu, e baseado no padrão das estrelas, ele, comparando com o mapa que ele tem a bordo, que ele tem um mapa, ele sabe para que lado o satélite está apontado. E nós conseguimos fazer um apontamento assim precisos que garante dezenas de metros no solo, a 750 quilômetros de altura. Isso é extraordinário, gente. Ficar imaginando que você tem. Não é à toa que desde 2008, né? Então, eu vou até aproveitar essa sua fala e te questionar, né? É algo que veio lá desde 2008 sendo elaborado, trabalhado. Então, assim, tamanho de equipe, pessoas envolvidas. Tu tens como nos dar uma ideia de como é que formou Sim, a tua equipe, como é que são os pesquisadores envolvidos? Consegues nos dar uma ideia nesse sentido? sim, claro. E, é, mas antes de ir direto para os números da equipe, eu acho que é importante abordar o seguinte aspecto. Se a gente tiver como objetivo simplesmente construir um satélite, nós poderíamos ter feito muito antes. O objetivo não era esse. O objetivo era tentar ganhar o máximo de tecnologia, e não somente o INPE, mas também as empresas. E nós Entendi. contratamos vários equipamentos, tudo que era possível no Brasil, e estávamos, ou seja, era o INPE trabalhando na parte sistema e as empresas trabalhando na parte subsistema e equipamento. E, infelizmente, algumas empresas não conseguiram chegar no produto final. Como as empresas não chegavam no produto final, a parte sistema também não podia avançar, porque o sistema ele só funciona se o todo estiver definido. Exato, exato. Então, então isso é o que nos levou, porque essa é uma das coisas que sempre me perguntam, 2008. Olha, nós não queríamos sair no mercado e comprar todos os equipamentos e montar e depois lançar o satélite. Qual seria o ganho disso? A gente tem que utilizar essas oportunidades para realmente ter ganho tecnológico. Então, Para ter essa esses é que avanços foi, tecnológicos que impactam não só no produto final do satélite, mas também no que a gente vai trabalhar, no impacto na vida das pessoas também, né? claro, é toda uma cadeia, um ecossistema Uhum. que todos os países do mundo que tenham, né, anseios nessa área precisa. E essa etapa é algo que não se compra, não se empresta, não se dá, se conquista. Tem que, degrau a degrau, se ganhando a Uhum. experiência. Mas tudo bem, feito esse parênteses enorme, vamos retornar para a equipe. Na verdade, foram, eu diria, quase que centenas de pessoas, não dá para dizer, porque foram gerações. Eu, Foram por exemplo, gerações. quando eu entrei no projeto, eu não era responsável. Eu trabalhava exatamente nessa parte de controle, de sensor de estrelas. Por isso que eu estava contando, era a área que eu trabalhava. Era a sua área. Então, era a minha área, né, eu sou especialista na parte de controle. E então, mas eu diria que assim, somente das pessoas que trabalharam pelo INPE, né? Porque nas empresas fica mais difícil, porque a Fica, gente fica. teve vários, porque as empresas têm os funcionários delas, mas troca, entra alguém, sai, Sim. mas somente do INPE desde o começo, eu não digo que simultâneo, tá? Sim, Mas eu entendo.
ao longo do processo de desenvolvimento, a gente teve mais de 300 pessoas trabalhando nesse projeto. Olha isso. É porque não é aquilo que você trouxe ali, né, Denilson? Nós estamos falando de algo que vai contribuir para esse avanço tecnológico, né? Então, são estudos, são pesquisas, são desenvolvimentos ao longo desse período que vocês estiver, né? Que vamos dizer, e ainda nem concluído, porque nós estamos no meio ainda, né? A gente está É, falando como se já tivesse acabado, mas não, é, estamos ainda no meio do processo, né? E isso envolve toda essas etapas que a gente acabou de comentar. Então, eu estava aqui pensando, quando a gente falou quando você aceitou em vir conversar conosco, e a gente estava aqui com a equipe, com o time da Data Info, a gente ainda pensou, a gente disse, nossa, deve ter muitas pessoas que passaram, porque nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de estudos de nova tecnologia, de novos conhecimentos, aquilo que você falou, né? A gente está. Para o satélite, para o ar, ele não era o objeto fim, ele tinha esse outro papel de trabalhar essa plataforma multimissão. Então, eram muitas coisas para se pensar, eram muitas coisas que tinha que se olhar, se prever, porque uma vez que isso fosse para a órbita, né, não tinha mais volta, certo? exato, sim. Então, tinha que se pensar em cada ponto, né? Como você colocou, Ívia, cada ponto, né? Cada fio, cada coisa que estava lá tinha que ser pensado. Então, não dá para a gente colocar aqui um único perfil profissional, um único conhecimento. Nós tínhamos que ter também essa multidisciplinar, esse conhecimento multidisciplinar, né? Então, acho que faz total sentido aí essas centenas de pessoas, sem contar, né? Os de fora que se envolveram, né? Nós estamos falando de um ambiente de pesquisa e desenvolvimento que é o INPE hoje, né? Mas assim, os de fora envolvidos. Então, acho que deu para ter aí uma noção bem interessante quando se fala de tamanho de equipe, né? De pessoas que É. passaram, que contribuíram, né? É, indo nessa linha, eu queria te questionar algo também, porque não envolveu só aqui, vocês tiveram que buscar também conhecimentos de fora, né? Então, não foi só aqui no Brasil, né? E como é que fica a burocracia disso tudo, né? Como é que fica tudo que envolve para se relacionar com outros países, a burocracia de colocar isso tudo para rodar, né? Então, fala um pouquinho aí dessas etapas que envolveram esse projeto. Sim, no desenvolvimento do Amazônia 1, a maior parte, né, como é um projeto que foi, né, integralmente desenvolvido, testado, integrado, testado, lançado e operado pelo Brasil, e isso também, né, eu acho que é bom fazer uma ressalva, não significa que nós fabricamos cada parafuso do satélite e nem que a gente fabricou cada componente eletrônico. Não existe isso em satélite. Quando eu falo 100%, eu estou falando do sistema, da ideia e do conceito que aquilo tem que funcionar como um todo. Então, projeto, integração, teste, sistemas e operação. Nós compramos equipamentos no exterior. Eu citei, né, que nós tentamos, inclusive, desenvolver alguns equipamentos aqui no Brasil, mas, infelizmente, alguns não chegaram a ser qualificados para voo. Olha que interessante. Eles Sim, até foram porque seguindo. tem aquela qualificação que você comentou, né? Já. Então, o nosso relacionamento era mais contratual. Nós tínhamos muito contrato, né, com países do exterior. Nós tínhamos contrato com França, Alemanha, Espanha, tivemos também contratos com a Argentina. Com a Argentina foi mais, eu diria, o que mais se aproximou de uma cooperação foi com a Argentina, mas mesmo assim ainda foi um contrato, né, que a Um gente assinou contrato. com ele. É.
Uhum. Então, mas o fato é o seguinte, por mais que você tente, o conhecimento mesmo, aquilo que precisa ser feito, dificilmente na área espacial alguém vai te dizer. Você é que tem que ser capaz de ir aprendendo as partes e juntando e formando a solução que vai ser colocada em ordem. Então, e foi isso que a gente fez. E pegando um pouquinho o gancho nisso, eu vou colocar um outro desafio, né, para não ser injusto aqui, que um outro desafio que nós superamos foi a parte de lançamento, operação e colocação do satélite na órbita correta, que nós não tínhamos feito isso antes. Então, tem uns cálculos de dinâmica orbital que é feito pelo pessoal aqui em solo, que envolve softwares e programas de computadores sofisticadíssimos. Só para Eu imagino. só para dar uma ideia, por exemplo, o Amazônia 1 ele está numa órbita que a gente chama de órbita Sol-síncrona. O que essa órbita significa? Que o satélite descendo do norte para o sul, quando ele passar no Equador, vai ser 10h30 da manhã, não importa o local do mundo, porque ele acompanha a rotação do Sol para que eu tenha sempre o mesmo ângulo de iluminação e eu possa comparar imagens de diferentes épocas do ano e de diferentes Momentos. momentos que a imagem foi tirada, porque uma imagem ela é muito dependente da luz. Então, Sim. você tem que garantir que é isso. E esse pessoal do centro de controle, eles ficam fazendo manobras para garantir que o satélite ligam os motores em órbita de forma que o satélite se mantenha nessa posição de cruzar do norte para o sul às 10h30 da manhã. Ele pode cruzar, por exemplo, em Recife. Se ele cruzar em Recife, ali na região de Recife, né, no Nordeste, 10h30 Sim. da manhã. E se ele cruzar lá, saindo já da Colômbia, lá do outro lado, naquele momento vai ser 10h30 da manhã. Não importa o local que ele cruze. E se ele cruzar, por exemplo, lá na África, vai ser 10h30 da manhã no horário local da África. A E garantia de ter os pontos exatos e horários exatos para que a gente tenha, né, todos esses momentos de cada imagem. de cada imagem. E isso tudo é calculado aqui em solo. E, além disso, uma outra coisa extremamente importante que está aparecendo recentemente é a questão do lixo espacial. Que Lixo espacial. nós temos milhares de partículas que estão voando a 7 quilômetros por segundo, que é mais do que um tiro de fuzil. E no Amazônia 1 nós já fizemos, eu acho, eu, eu não estou 100% seguro, mas 5 ou 6 manobras evasivas para fugir desses lixos que estavam em rota de colisão com a Amazônia 1. Olha, esse cuidado. Ah, e isso vocês começaram a, a ver agora nos últimos tempos. Lá atrás não tinha essa previsibilidade. Posso usar como uma palavra previsibilidade? Tinha, mas como não era, como se diz, não tinha muito, o risco era menor. Mas Hum, agora é o seguinte, praticamente uma vez por semana a gente tem um alerta de colisão. e eu vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta, bom, é uma pergunta de uma pessoa bem leiga. O porquê de aumento desse lixo espacial? Bom, por vários, aí tem alguns fatores geopolíticos, né? Mas eu vou comentar o seguinte: o mais simples de todo é que os números de satélite aumentaram. Hum, O segundo ponto, olha, ao o mesmo tempo que a segundo tecnologia nos ajuda, começa a prejudicar. é, mas esse não foi o pior. O pior caso foi que tinha um satélite inoperante em órbita e um país deu um tiro com um míssil e aquele que era um pedaço virou milhares de pedaços. Nossa,
Isso não é muito legal, não, né? É, Aconteceu, infelizmente. são jogos de interesses. Mostrar poder. Mostrar poder. Só Entendi. que aí acaba complicando o futuro. Prejudicando. Prejudica A bons gente tem, estudos, né? então, mas o motivador de eu ter colocado isso é colocar que, mesmo depois do satélite em órbita, ainda continua um monte de aprendizado, um monte de Isso. várias disciplinas que somente é possível para quem consegue chegar lá, para quem consegue colocar um satélite em órbita e consegue monitorar. Eu acho isso muito legal que você trouxe para quem consegue chegar lá, né, Adenilson? Porque é, é importante a gente destacar aqui, né, nesse momento nosso de conversa, né, porque as pessoas que vão nos ouvir, nem todas elas são tão envolvidas no dia a dia, né, com a tecnologia espacial, né? Então, eu gostaria de que vocês falassem para a gente hoje quais são os países que estão conseguindo chegar lá. Nós somos um país que conseguiu chegar lá, né? Que Sim. estamos com o nosso satélite no ar, mas quais são os países hoje que já colocaram o satélite no ar, que tem essa, que domina essa tecnologia espacial? Então, para responder essa sua pergunta, eu acho que a gente tem que diferenciar dois cenários. Ok, Porque hoje o mercado espacial, ele, se você quiser e tiver recurso, obviamente você vai e compra um satélite. Você compra e coloca em órbita, paga por isso. entendi. Então, se você for olhar para esse grupo, é um grupo relativamente grande. Sim, Agora, se nós formos olhar para quem pega uma folha de papel em branco, e foi como nós fizemos, exatamente isso que eu quero que você fale. saímos superando desafios, superando os obstáculos. Aí tem várias curiosidades, né? Tivemos, como é que Copa do Mundo de 2018, greve de caminhoneiros, tudo isso a gente teve situações que hoje são muito engraçadas, mas que nos E na deram época impactava, né? Na época deu deu aquele muita, friozinho na barriga de não deu conseguir. muita dor de cabeça. Mas então, se você pega os países que são capazes de partir de uma folha de papel em branco, sair fazendo desenho e projetar e colocar um satélite em órbita, eu acho que são poucos. Eu não tenho o número exatamente e Uhum, não me arriscaria, mas eu diria que uma ou duas dezenas, não muito mais do que isso. entendi. Agora, pessoal que você compra um satélite e coloca em órbita, aí basta ter Aí dinheiro. basta, é o mercado, né? Aí nós temos mais um mercado, vamos dizer assim, né? Mas É, como você falou, hoje a gente faz parte, o Brasil faz parte aí de um grupo que está estudando, que está tendo know-how dessa tecnologia espacial, né? Que tem essa expertise, certo? exato. E mais do que isso, nós somos capazes de passar pelo ciclo completo. Nós começamos com o projeto, integramos, testamos, controlamos, e tem uma outra área do INPE, né, tem uma outra coordenação do INPE, em que faz o uso do dado, entendeu? Faz o uso Aham. do dado. Falando nisso, aproveitando esse ponto aqui, no nosso projeto aqui do Amazônia 1, né? Como você falou ali, claro, a gente está falando que é um projeto totalmente nacional, como você disse, mas teve contribuições de outros países também nesse projeto, né, Adenilson? Sim, sim. Porque, como eu disse, alguns equipamentos que são usados no satélite, ou você é obrigado a comprar fora porque não temos tecnologia para desenvolver aqui no país, ou levaria muito tempo, mais tempo do que levou, ou aquela ideia
de você ter um fomento para a indústria, o balanço não é positivo. Por exemplo, existem alguns equipamentos de satélite que não são, digamos, estratégicos. Você pode comprar, você tem vários fornecedores, não tem um custo muito elevado. Então, quando você faz essas análises, você chega à conclusão de que, claro, o ideal seria que nós fabricássemos tudo aqui no país. Mas como a gente não tem condição, então a gente tem que selecionar aqueles que são mais estratégicos, aqueles que podem ter um mercado além do governo brasileiro, que possa ser vendido. Tá? Uhum. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, nós compramos, sim, como eu disse, equipamentos da Alemanha, compramos equipamentos da Exato. França, compramos equipamento da Espanha, e aqueles que poderiam ser desenvolvidos no Brasil, eles foram desenvolvidos. Então, Uhum. mas o interessante é o seguinte, é que comprar é muito mais barato do que desenvolver, porque Sim, desenvolver porque desenvolver significa dominar a tecnologia. Então, embora a gente tenha comprado muito equipamento fora, mas o percentual ao longo do projeto ele fica em torno de 60% a 70% no Brasil e de 30% a 40% fora. sim, Porque sim, quando, porque quando a gente comprava fora, a gente não estava comprando desenvolvimento, era como eu comprar um notebook. Eu sim, quero um notebook. O custo de desenvolvimento do notebook já foi pago por alguém. Era exato. diferente de eu chegar aqui no Brasil e falar para uma indústria: desenvolva um notebook para mim. Vai custar 10 vezes mais do que comprar um notebook, Sim. entendeu? Mas o Então, conhecimento também, né, estaria aqui, né? exato. Faria É por parte. isso, é por isso que você tem que escolher em qual frente, já que não podemos fazer tudo, essa é a premissa, eu tenho que escolher aquela que é mais estratégica e Exato. e que pode trazer um retorno, seja do ponto de vista comercial ou do ponto de vista realmente de estratégico e soberania. Exato. Nossa, a gente vê o quanto isso impacta, né, em tudo. E eu vou aproveitar agora aqui e te questionar também, que é uma curiosidade que a gente tem, porque como você falou, né, são várias etapas que vocês passaram para colocar o Amazônia 1 no ar. Até porque o objetivo final não era só colocar no ar, tinha plataforma multimissão, tinha ali várias coisas que vocês passaram. Hoje ele está em órbita. Como é que é a manutenção? Porque como você falou lá no início, tem que estar todos os pontos funcionando. Né? Como você falou também agora há pouco para nós, o lixo espacial tá aí, tá também é um outro algo que a gente está aí está monitorando e semanalmente a gente tem aí um alerta de que é possível esbarrar, tem que mudar a rota. Então, eu vou chamar isso de monitoramento, né? Como é que é feito esse monitoramento, essa manutenção desse projeto, né? Para que a gente consiga aí, claro, a gente tem a expectativa dele ficar 4 anos no ar, né? Mas como é que é para mantê-lo lá agora, né? Porque ele tem a função dele de trazer as imagens, de nos ajudar fazendo, né, as imagens de todo o nosso espaço de forma aérea. Como é que vocês fazem essa manutenção? Então, aí é bastante interessante. A gente tem aqui no INPE, em São José dos Campos, nosso centro de controle, que ele monitora o Amazônia 1, ele passa por volta de 5 vezes por dia sobre a nossa estação. A principal estação de rastreio nossa, que olha o satélite, é em Cuiabá. E a Olha, razão é bastante interessante. Por que nós colocamos uma antena em Cuiabá? É o centro geodésico da América do Sul. Praticamente a gente cobre todo o Brasil e mais um pedaço da América do Sul com essa antena nessa localização. Então, o Amazônia 1 ele passa por volta de 5 vezes por dia, varia um pouco, né? Mas sim, por
volta de 5 vezes por dia sobre a estação terrena. Como eu disse, desde horário local nosso aqui, de 9 e pouco da manhã até 1 da tarde, porque depende de onde que ele está cruzando, mas onde ele cruza é 10h30 da manhã, deixa que é bem interessante, e passa a noite também. Tá? Tem uma equipe que fica monitorando, eu não vou dizer 24 horas por dia, porque ele não está 24 horas por dia visível, mas 5 vezes por dia tem uma equipe monitorando o satélite, Uhum. 7 dias por semana. Não importa se é feriado, se é final de semana, se é É, Natal, se é Ano Novo, é estamos direto. direto. E você comentou dele em órbita, está funcionando assim perfeitamente, bem melhor do que nós especificamos. E um detalhe que é interessante. Ele foi projetado para tolerar uma falha em qualquer função dele. Se der uma falha, seja no computador, seja naquele sensor de estrela, seja em qualquer lugar, ele é ele é capaz de suportar aquela falha e continuar a missão sem nenhum problema. Olha, Muito bem, muito bem. Então, nós já estamos, e para isso, em algumas vezes, a gente tem o que nós chamamos de redundância, ou seja, um equipamento idêntico, só que um está ligado e o outro não. Às vezes, a uhum. redundância é por função. Então, agora vamos lá. Nós estamos indo para 3 anos e os equipamentos que estão sendo usados hoje são todos os principais. Os primeiros que foram ligados há 3 anos atrás, não precisamos usar nenhum equipamento redundante. Ele está Sempre os funcionando. mesmos operando até o momento, ou seja, não precisou ter essa redundância do parar, né, de um ter parado, o outro assumir. Sempre os mesmos. Não, sempre o primeiro e funcionando perfeitamente, com um desempenho assim. As imagens, né, que a gente vai mostrar um pouquinho da qualidade do que está o desempenho em órbita. Então, ele tem uma vida útil de 4 anos, mas a gente é bem confiante de que já estamos com 3 e vamos seguir adiante. Então, Adenilson, né? Depois de a gente conversar a respeito ali de as tecnologias, a importância aí, né, de ter algumas parcerias com outros países para que a gente possa fazer o investimento, eu queria que tu falasse um pouquinho dos desafios que foram, né, que tivemos aqui no Instituto, né, para colocar o Amazônia 1 no ar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desses desafios, dessas aprendizagens todas que a gente acaba tendo, porque como um instituto de pesquisa, né? Vocês como pesquisadores e tudo mais, sempre quando a gente tem aí um projeto, a gente acaba aprendendo muito. E eu queria, e geralmente se aprende aí pelos desafios que a gente tem junto a esses projetos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dos desafios que nós tivemos, que vocês tiveram, para colocar a Amazônia, né, o satélite Amazônia 1 no ar. Sem dúvida, você está absolutamente correta, porque é o seguinte: existe no desenvolvimento, né, de projetos espaciais, a gente pode classificar assim 2 grupos. Um grupo que tem o conhecimento teórico, né, que a gente aprende nos livros e que está, na maioria das vezes, à disposição de muita gente, e temos o conhecimento prático de fazer, que é o que nós chamamos de know-how. Uma coisa é a gente ter o conhecimento, saber as equações, saber as modelagens matemáticas. A outra coisa é pegar algo real e ter a confiança de que eu vou lançar isso e que todos aqueles cálculos, de que todas aquelas as provas que a gente fez realmente foi suficiente para garantir que vai funcionar em órbita. Existe uma distância muito grande entre essas duas coisas. Então, é uma distância enorme
entre ter conhecimento e ter know-how. O que aconteceu com a gente? O INPE é um instituto de pesquisa de mais de 60 anos, com profissionais altamente qualificados, né? E a gente vem num processo de ganho de know-how, de como fazer, gradativo. Começamos com satélites pequenos, né? Mais simples, como o SCD-1, depois fizemos satélite em parceria com a China, mas nós não fazíamos tudo. Depois chegou a vez do Amazônia 1. Então, nós tínhamos muito conhecimento, sempre teve conhecimento, mas nós nunca tínhamos feito. E o fato é o seguinte, que saber fazer é algo estratégico, que não se vende, não se compra e não se empresta. São Exato. coisas, são coisas estratégicas. Então, algumas, algumas áreas do conhecimento, não vou dizer todas, mas algumas áreas do conhecimento do Amazônia 1, que nós lançamos o satélite baseado nos cálculos e nas estimativas, porque nós não tínhamos feito. Algumas coisas a gente já tinha feito, ou seja, no satélite simples, ou seja, na parceria com a China. O Adenilson, não tinham vivenciado, né? Tinha a teoria, mas não tinha vivenciado, né? Sim, muitas coisas, porque o fato é o seguinte, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha estudado, é praticamente impossível se simular aqui em Terra tudo o que vai acontecer em Exato. órbita. Exato. Não temos condições. Então, quando a gente faz uma campanha de teste do satélite para lançamento, algumas coisas a gente consegue testar. Por que eu consigo testar? Porque eu consigo reproduzir as condições que vai estar em órbita. Algumas coisas eu não testo. Eu simplesmente confio nas minhas análises e nos meus cálculos e depois em órbita a gente vê os resultados. Então, o grande desafio que nós tivemos foi justamente passar por esses vales em que nós tínhamos conhecimento, mas não tínhamos a construído, nós não tínhamos o know-how. E esses vales não foram poucos, foram muitos, Eu imagino. porque é um satélite muito complexo, e eu não estou falando simplesmente só do objeto em órbita, mas também em atividades que nós tínhamos que fazer aqui em solo, né? Como exemplo, como que eu vou testar e garantir que as condições dos testes são realmente aquelas que estão mais próximas possíveis do que vai acontecer em Em órbita. órbita. Outra coisa, que teste eu vou fazer e como eu vou fazer? Nós tivemos testes, por exemplo, em que eu precisava, né, só dando uma relembrada, a gente dentro do Amazônia 1, a gente tem aproximadamente 6 quilômetros de fio e 14 mil conexões elétricas, 14 mil pinos. Se um pino desse está conectado errado, ou está com mau contato, ou qualquer coisa, e eu não detecto aqui em solo, uma vez em órbita, sinto muito. E Foi, né? então, Já está lá. foi, já está lá. Já está lá. E muitas, e a gente vê que não é somente nós tivemos aí o lançamento de uma sonda que ia para a Lua, né, a Peregrine, que teve um problema logo depois da separação, perdeu todo o combustível e vai reentrar. E não foi feito por principiantes, foi feito por japoneses e americanos. Então, isso mostra, então, o que eu estou tentando dizer, o que a gente passou. E como testar. O que eu devo fazer? Eu vou pegar aqui de memória, né, alguns casos. Nós tínhamos que testar, nós temos no Amazônia 1 8 sensores do Sol. Ele pega a luz do Sol e diz qual é a direção que o Sol está.
Por que ele precisa saber disso? Para girar o painel, para apontar para o Sol, para gerar energia. E tudo isso passa pelos pinos e por aquelas ligações Ligações. elétricas que vão chegar no computador de bordo. Aí é uma área que vocês trabalham bastante. Ele vai ser digitalizado e transformado em bit para serem feitos cálculos para depois comandar o painel para apontar para onde que o Sol está. Como que eu testo isso aqui em Terra? Com um satélite de 600 quilos, 600 quilos. 638, 638 quilos. Eu não vou pegar com a mão e vou girá-lo. Impossível. Então, o que a gente fez nesses testes? Nós pegamos luz muito forte, íamos iluminando os sensores nos vértices e mudando as posições e verificando como que o equipamento que aponta o painel para o Sol ia girando, se ele ia girando para a posição que Direção. nós, para a direção que nós esperávamos. Então, com este teste, iluminando aqueles sensores, a gente percebeu ou comprovamos que a ligação estava correta e que o software de bordo estava pegando aquele sinal elétrico, transformando em bits, fazendo os cálculos e comandando o motor para apontar para o Sol. Para comandar o motor. Então, ali nós tínhamos uma integração. Olha só, todas as integrações, né? Que a gente fala muito na tecnologia, que é uma questão de análise, uma questão de você fazer com que tenha, né, a conversa do hardware com o software, para que a gente consiga, né, fazer com que o comando seja executado. Então, olha E, quantos profissionais envolvidos, eu creio eu, né? é, Matemáticos, engenheiros, né? sim, física, porque Física, a posição do Sol é cálculo físico. É, tem, depois, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre as áreas que são necessárias. É uma exato. infinidade, é uma infinidade. Muito bem. Então, Então, esses desafios da simulação, esse foi um dos grandes pontos ali que vocês enfrentaram, que é aquilo que você falou. A teoria, né? Teoria, conhecimento se tinha. O know-how, que é o fazer, o know-how a partir do fazer, é que foi se conquistando, né? A partir sim, de a gente ter desenvolvido aí o Amazônia 1. Então, ele acabou trazendo esse know-how para dentro do Instituto. Posso falar dessa sim, forma? sim. Na verdade, né, o que aconteceu? Nós tínhamos know-how em algumas áreas e não tinha know-how em outras. Tínhamos, como se diz, picos e vales. O que aconteceu com a Amazônia 1 hoje? Aliás, ele está indo para 3 aninhos em órbita, Três dia anos. 28, Dia dia 28 vinte de e oito de janeiro? fevereiro. 28 Fevereiro. de fevereiro, completa 3 anos. Então, hoje, a gente pode dizer, assim, sem dúvidas, que na área de projeto de engenharia e tecnologia espacial, nós não temos mais vales. Nós Não tem estamos no mais. pico. Olha, Passamos, Brasil já está de igual para passamos igual. passamos por todo o ciclo de desenvolvimento de uma missão, né, de satelital complexa como essa. Nós começamos do projeto, que foi a folha em branco, passamos pelo desenvolvimento de alguns equipamentos, especificação e compras de outros, integração de sistemas, teste, lançamento e operação. Não tem mais vale. Todas Nós as estamos, áreas que precisa compor, hoje o Instituto tem o know-how para estar desenvolvendo, fazendo, né? exato. Então, em linhas gerais, esse exemplo que eu falei dos testes, a gente pode colocar também, pegar uma área, né, não é nem a área onde eu trabalho, mas uma área de segmento solo, que é o que fica aqui em terra para Uhum. controlar o satélite. Muito bem. O lançador coloca o satélite na órbita que a gente especifica, e aí uma curiosidade, né, o lançador indiano PSLV,
colocou a Amazônia 1 a 752 quilômetros de altura. Sabe qual foi o erro em 752 mil metros? Ele errou por volta de 700 metros. Hum. Olha a precisão do negócio. 752, praticamente colocou na mosca, porque o erro permitido era mais de 5 quilômetros. E ele Olha, errou então ele foi foi na mosca praticamente. praticamente. Só que, quando ele coloca lá, o satélite está em órbita. Ele estando ali, a órbita que a gente especifica para o lançador, não é a órbita final. Por quê? Porque o lançador, a gente sabe, como eu disse, né, a precisão dele varia aí de quilômetros, né? Esse é normal, não é um ou outro lançador. Eles têm uma precisão, porque os motores são muito grandes, você não consegue fazer ajustes finos com um Uhum. motor muito forte, porque ele tem que sair do solo e levar naquela altura. Sim, Então, aquela é, é muita então força, né? o que acontece? O ajuste fino é feito com o motor do próprio satélite, que é um motor menorzinho. Uhum. Aí nós tínhamos que aqui em solo fazer todos os cálculos para ligar os motores do satélite no ponto correto, no instante correto, de forma que, quando o satélite passasse, é o que a gente chama de ter o traço zero em cima da Terra. O que é o traço zero? Porque é uma órbita sincronizada com o Sol. O que isso significa? Que Uhum. depois de um determinado número de dias, ele volta para o mesmo ponto. Por isso que a gente chama de órbita de referência. E eu só vou conseguir isso se ajustarmos a órbita ali com uma precisão altíssima, ligando os motores do satélite. E nós Nossa. não tínhamos feito isso. Então, o pessoal de solo fez todos os cálculos, ligou os motores do satélite no momento exato, na posição exata, de tal forma que a cada 5 dias o Amazônia 1 passa exatamente em cima da Praça dos Três Poderes de Brasília. Cada Foi esse, 5 dias. E tudo isso por causa do cálculo feito aqui no solo, né? Feito em e solo, desculpa, né? Para que ele sim, tivesse essa exatidão. nessa exatidão, considerando todas as perturbações em órbita, a física e a dinâmica orbital que existe. Que coisa louca! Que coisa Entendeu? louca! É esse os desafios. Lembra como eu falei? Uhum. Picos e vales. Depois de Então, 3 anos, isso tudo, agora vocês já têm esse know-how. sim, nós agora estamos, é, ou seja, na época do Amazônia 1, muitas coisas nós acreditamos e confiamos no cálculo, nas análises matemáticas que nós fizemos, estávamos confiantes. Agora a gente está integrando, já estamos construindo o Amazônia 1B. Agora a gente trabalha Mas da seguinte forma: é uma versão do Amazônia 1 ou é mais um satélite? Só para é nós, mais para a gente entender. o Amazônia 1B é o seguinte. Então vamos dar um passo atrás e fazer as coisas um pouco mais claras. Como o Amazônia 1 era nosso primeiro satélite, a gente, óbvio, que temos que tomar as precauções para que não tenhamos problemas durante a campanha de lançamento, porque é uma atividade que envolve milhões. Então, não se pode ter atraso, problema, coisas desse tipo. E nós usamos o seguinte critério no Amazônia 1. Aqueles equipamentos que tinham tempo de entrega muito grande. Tem equipamentos que levam 2 anos, quase Sim. mais de 2 anos para serem entregues. E aqueles equipamentos que foram desenvolvidos, que não tinha herança em voo, nós adquirimos dois.
que nós chamamos de reserva. Por Entendi. quê? Porque se desse problema num equipamento que leva 2 anos para ser feito, imagina Tinha o backup. eu dizer para o lanchador, olha, deu um problema aqui, eu vou ter que voltar para minha casa e em 2 anos eu volto. Como? Não tem como, né? Percebeu? E, Sim, e a outra coisa era aqueles desenvolvimentos que nunca tinha voado. Óbvio que aquilo que nunca tinha voado tem um risco maior de dar problema do que equipamento que já voou dezenas de vezes. Então, para essas duas categorias, a gente comprou equipamento reserva. Com isso, aí um dado interessante. E, felizmente, né, não digo, se tivesse que fazer, eu fazia exatamente tudo como foi feito, mas nós não precisamos usar nenhum equipamento reserva. oh, coisa boa. Entendeu? Então, Entendo. o que aconteceu? A gente tem agora um conjunto, né, Ah, representativo de equipamentos que restaram do Amazônia 1. Então, nós estamos, e são equipamentos para voo, nós estamos utilizando esse equipamento e estamos construindo o que nós chamamos de Amazônia 1B. 1B por quê? Porque ele está usando a maioria das partes reserva do 1. entendi. Então, é um outro É um satélite, outro, é um outro. é um, é um outro, mas ele tem uma semelhança muito grande com a Amazônia 1, porque muitas das peças Ele está são sendo do sendo Amazônia. utilizadas. Foi o que foi toda aquela concepção feita para o Amazônia 1, né? Tudo que vocês definiram em termos de compras, né? Que tinha que ter de equipamentos para a Amazônia 1, como vocês têm. Né, acabou, vou usar um termo chulo, que acabou sobrando, digamos assim, não foi preciso, né, devido Não, a, devido a todo o preparo e tudo que vocês conseguiram efetivamente já executar, né, digamos assim, é, não foi necessário, não necessário refazer, acho que eu vou usar um termo que a gente tem é, muito em TI, que é o retrabalho, né? é, Conseguiram executar ali, então tiveram subsídio é, para fazer mais um agora. na verdade, sendo bem mais simples, é o seguinte: não tivemos nenhum equipamento que falhasse Ah, durante isso. o teste, a integração do Amazônia 1, porque Perfeito. o objetivo desses equipamentos reserva era ser utilizado caso algum falhasse. Como não tivemos nenhuma falha, então eles restaram. E a gente já está trabalhando agora no Amazônia 1B. E o grande interessante agora é que quando a gente vai olhar nesses parâmetros, nesses cálculos todos, agora a gente já nem olha nos cálculos mais. A gente fala, não, em órbita está tendo isso aqui, porque eu já tenho Porque os ele. dados já são analisados, os dados estão no dia a dia de vocês. Então, vocês já, digamos, já têm o conhecimento da órbita, né? Então, agora as informações já estão com vocês. Não Exato. precisa recalcular. Não, eu não preciso ficar assim, tomando cuidados, colocando margens em análise. Porque já tem Por os quê? dados dos fatos mesmo. Eu tenho o dado real de como está funcionando em órbita. Então, eu Uhum, sei que exato. a gente tem o conhecimento de saber, por exemplo, que determinada coisa que nós estimamos, que a gente coloca margem em tudo para garantir. Eu não preciso de tanta margem mais, porque lá em órbita está funcionando e eu estou vendo que dá para se reduzir essa margem. Legal. E no Amazônia 1, sem chance. Eu tinha que botar aquela margem, entendeu? Então, assim uma diferença, né, como a gente começou essa nossa conversa aqui, é uma mudança de patamar. É uma Sim, mudança de patamar de quem sabia fazer e nunca tinha feito, para agora um grupo de pessoas, um grupo de pesquisadores, poucos, infelizmente a gente tem muito pouco aqui no INPE, isso é um fato, felizmente a gente vai ter aí
um concurso onde, para a área de engenharia de satélites, vão entrar 18 tecnologistas e 18 pesquisadores, se eu não me engano, mas é em torno disso. Então, com isso, a gente vai repor alguns pontos, mas, felizmente, a gente tem hoje pessoas aqui, poucas, mas que conhecem todo o ciclo, sem vales. Nossa. Agora uma curiosidade, né, Adenilson? Sou obrigada a questionar. Voltando um pouquinho, né? Você falou que o Amazônia 1 está fazendo 3 anos. Isso, pelos meus cálculos ali, foi em 2021 que ele foi ao ar, é isso? Exato, ele foi lançado Ele foi em lançado, 20, desculpa, né? é, E, E você comentou ali que na hora do lançamento ali, o lançador, você usou o termo, quando o lançador, né? Porque eu posso entender que foi como se fosse um foguete, assim, ele lançado, é é, isso mesmo? exatamente. Aliás, tem um vídeo do lançamento que é público, que ele mostra toda a subida, a abertura da proteção do satélite e o satélite saindo em órbita. Aí, se você achar interessante, a gente pode Sim. mostrar para. Ah, isso ia ser muito legal, se você puder mandar a gente colocar aqui para o nosso público. Então, assim, voltando ali, né? Então, o lançador nós tivemos, então, eu imagino que na hora que foi feito o lançamento ali, todo mundo festejou, foi. Me conta um pouquinho desse momento, porque foi uma grande conquista, né? E aí, como você falou, é um grupo seleto, vou usar esse termo, né, de pesquisadores que trouxeram aí para o Instituto. O Instituto está com esse know-how, né? Mas a gente sabe que são pessoas que acabam fazendo. Me conta um pouquinho aí de como é que foi esse momento, tanto aí para o Instituto como para vocês, né? Profissionais envolvidos nesse lançamento. Como você falou agora há pouco, olha aí, nós tínhamos Vale, depois disso nosso conhecimento unificou, né? A gente não tem, hoje a gente consegue, a gente está trabalhando a gente tinha a teoria e agora não, agora nós somos um centro, né, um centro de pesquisa onde a gente tem condições de estar lançando satélite aí em órbita. Então me conta um pouquinho como é que foi esse momento para vocês. Olha, eu diria que se alguém tivesse problema cardíaco, ia ter algum sobressalto, tá? Boa! Porque Que principalmente, emoção, é né? muita emoção, né? Muita É, ansiedade, muita expectativa. não, assim, para alguns, né? Principalmente no meu caso, eu praticamente comecei, né, na plataforma Multimissão, que depois deu base para o Amazônia 1, quando tudo praticamente era uma folha de papel em branco e a gente estava fazendo os projetos. E aí a gente foi trabalhando e passa pela cabeça da gente tudo o que nós passamos, né? Com situações assim curiosíssimas, sabe? Tem uma delas aqui que eu me lembro, 2018, por exemplo. 2018 era a Copa do Mundo, estava sendo feito na Rússia, tá? Uhum, E nós tínhamos comprado, adquirido uns conectores e fios para fazer a cabragem, essa estrutura nervosa, né, que eu falei lá de 6 quilômetros e 14 mil conexões, do satélite. E esses componentes viriam da Espanha para o Brasil. Então, o provedor entregou para o nosso agente embarcador, né, para o INPE, e simplesmente deveria vir de Madrid para São Paulo e São Paulo para o INPE e a gente construir a cabragem para colocar no satélite. Aí vem o fato extremamente, que para nós foi assim uma loucura. A pessoa que foi colocar o código de barra que descreve no container uhum. a
rota, se enganou e colocou naquele código de barra que era um container de cosméticos sendo embarcado para Moscou. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. Gente do céu, foi parar em Moscou. Lá em Moscou, a Aliás, alfândega. ninguém nem sabia onde é que estava, porque não estava identificado. Exato. Bom, não vou nem entrar nesses detalhes operacionais, mas vamos ficar só nas coisas mais de. Caiu na alfândega russa, eles falaram: isso aqui é contrabando, nós vamos confiscar tudo. Na Rússia ainda. E era, porque como é que você diz que é cosmético e tem componentes, fios, cabos lá dentro daquele container? E como é que vocês conseguiram desvendar, destrinchar isso? Como é que conseguiram dizer, Não, gente, não, alguém e, errou? e o Como? pior, e o pior não era isso. O pior era que, como estava tendo Copa do Mundo, ninguém lá da Rússia respondia, uma confusão danada. Eu Todo mundo sei que, pensando olha, no jogo, né, Denilson? Todo mundo no jogo e você ali querendo seus fios para terminar. a gente levou 2 meses e conseguimos é, receber aqui no Brasil, mas aí tem um detalhe. A documentação, né, para completar a história aí, a documentação estava correta, era para vir para o Brasil e indicava exatamente cada item que estava dentro daquelas caixas. Quando foi para a Rússia e os caras abriram lá, misturaram tudo. E quando chegou aqui no Brasil, não Meu batia Deus. com não batia com a documentação que nós tínhamos. Aí foi o lado brasileiro achar que era contrabando também. Meu Deus do céu, só piorava. Só piorava a situação. E você ali na expectativa, que, né? Porque geralmente projetos têm os prazos, né? Adenilson, aí Claro, vocês claro. também tinham os prazos de vocês, porque a Tinha. gente conversando aqui, a gente tá rindo agora de uma situação aí, mas realmente deve ter sido Não, bem. não, foi um momento extremamente estressante e eu vou te dizer o seguinte, desde a ordem de compra até a gente ter Localizar? disponível, não, ter disponível para enviar para o Ah, tá. Brasil, tinha quase 2 anos. Imagina se a gente perdesse aquilo. E o pior é que a companhia seguradora não queria ir atrás. Não, não, eu vou pagar tudo isso. Vocês têm que falar, não, não, não nos interessa dinheiro. A gente precisa Precisamos. dos fios, você não está entendendo. O dinheiro não vai dar andamento ao projeto. Então, foi. Bom, eu estou comentando isso, né? Uma curiosidade, claro. Porque tudo isso passa na cabeça da gente quando a gente está lá no lançamento. E mais uma outra coisa que hoje, felizmente, poucas pessoas, né? Eu falo isso por mim, a gente não se lembra muito, mas a pandemia da Covid foi um Terrível. negócio, foi um negócio que, infelizmente, aí me entristece muito e pessoas do meu time que trabalharam comigo faleceram. E nós fomos para a Índia. O primeiro grupo, acho que foi 16 de dezembro. Eu, pessoalmente, eu fui para a Índia 23 de dezembro, no cargueiro, junto com o satélite. E a gente entrava na base de lançamento e eram todos colocados em quarentena por um certo período para depois poder sair. Então, o que que Ai, eu o que que eu estou tentando colocar aqui? Que depois de todas essas dificuldades, depois de todos esses desafios, quis o destino que nós lançássemos esse satélite no meio de uma pior pandemia dos últimos 100 anos. no meio da pandemia. A gente não sabia nem com o que a gente estava lidando, né, Adenilson? E vocês ali é, é, tendo
Entendo não, mas assim, era o momento da coisa acontecer, né? Não, e eu te digo mais. Agora, né, depois da história passada, se nós não tivéssemos feito aquilo, eu acho que esse satélite ia ficar, no mínimo, por volta de mais 2 anos no solo. Ele não seria lançado se nós atrasássemos, acredite se quiser, uns 15 dias a um mês, se nós não Nossa. tivéssemos embarcado. Por quê? Porque quando chegou a partir de meados de janeiro, a pandemia começou a ficar muito complicada na Índia. E nós não Uhum. iríamos para lá com a situação ruim. Entendeu? Entendo, Então, entendo. então retomando Então ele assim, foi lançado ele saiu da Índia. da Índia, Esse foi o ponto de lançamento dele. ele partiu da base de lançamento de um nome, né, Sriharikota, na Índia, foi lançado para o Sul, e aí, não me lembro direito, mas eu acho que em torno de 7 horas, por aí, ele entrou em contato pela primeira vez com a nossa antena em Alcântara. 7 horas depois do lançamento. E aí Mas a emoção. mas a gente tinha contato com ele por antenas, tanto no Polo Sul quanto na própria Índia, a gente tinha antena. Então, falando para você, é assim uma indescritível, Indescritível. indescritível para todo mundo, para todo mundo. Não importa o que a pessoa fez, mas você saber que você fez parte daquilo e começar a ver que o sinal está descendo daquilo que você projetou, daquilo que você construiu. É indescritível. Eu imagino, eu estou aqui emocionada em falar contigo, em ter esse momento aqui de a gente, né, ouvir, porque é tecnologia, né, que, Adenilson, como a gente falou, é o conhecimento, né, são as pesquisas, são os dados, e hoje a gente vive, né, um momento que é um momento onde o que se toma, como você falou, eu achei super interessante aí fazendo um paralelo, né? Para lançar, para colocar o Amazônia 1 no ar, a gente estudou, a gente simulou, mas não tínhamos as informações. Hoje, agora o Amazônia 1B, falei certo, né? 1B, né? É, O Amazônia 1B, ele tem referência. Antes sim, vocês fizeram tudo sem ter a referência, foi tudo assim, olha, gente, é com base em estudo, com base em pesquisas, com base em dados, né? Agora não, gente, ó, nós sabemos, né, que funciona assim, que é, vai, o dado é esse, né? Tá com fatos. sim, e mais do que isso, nos dá segurança para trabalhar, porque aí pode ficar a impressão assim, estão tranquilos porque o 1B é muito similar ao Amazônia 1. Não, a gente tem Oh, segurança para trabalhar em qualquer missão de satélite de órbita baixa. E eu falo isso, né, com conhecimento de causa, porque a gente está retomando aí a parceria com a China no Fiber 6, que é um uhum. satélite radar completamente diferente e a gente discute assim tranquilamente. Isso dá para ser feito, isso não dá para ser feito. E aí os parceiros chineses perguntam, mas espera lá, isso dá? Não, dá, tá, pode ficar tranquilo, está aqui os dados que eu tenho em órbita. Meu Deus, é incrível, incrível. Percebeu? Maravilhoso, né? Percebo. E Percebeu? olha que orgulho que nos dá. Isso é aqui no Brasil. São brasileiros, nós estamos falando de Sim, brasileiros. Nós estamos falando do nosso Instituto de Pesquisa Nacional, né? Que é o INPE, né? Que está trazendo, que leva, né, o conhecimento aí e está compartilhando as informações, conhecimento com todos os demais países. Então, isso é um orgulho. E para nós aqui na Data Info, onde a gente respira tecnologia, né, Denilson? A gente olha assim, fica encantado, porque os nossos engenheiros aqui, eles estão mais voltados à engenharia de software, né? Enquanto que, e aí eu vou aproveitar esse momento e já vou te questionar. Quais são todas as áreas de conhecimento necessário, né?
essa equipe, quando vocês formaram, como você falou ali, né, logo um pouco antes você comentou, Ívia, né? Nós estamos abrindo o concurso agora, então, ou seja, ainda não são poucos, precisamos de mais, mas me explica um pouquinho, quem são até para quem está nos ouvindo aí, compreender um pouco como é que é, né, o profissional que vem trabalhar no Instituto, que pode estar buscando aí carreira. Sim, eu diria que, né, vamos começar, porque a gente está conversando muito aqui, né, bastante, dando foco, aí eu acho que é importante comentar também, na construção do satélite. Mas existe um outro mundo que é usar os dados que ele fornece. Era a minha próxima pergunta para ti, que é onde é Tá? que impacta a gente ter esses satélites, né? Mas vamos voltar aqui na parte da construção do hardware. Olha, todas as engenharias, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de software, computação, é, todas as áreas de engenharia e parte de software estão envolvidas. Física, matemática, Temática. matemática, só para você ter uma ideia, a minha graduação é em matemática. Então, Exato. é, e não é só isso, a gente precisa, né? Eu me lembro na época até lá que a gente estava embarcando para a Índia, é que nós precisamos, esses são os apoios finais, mas, por exemplo, a gente precisa de um apoio muito grande do pessoal de software que mantém os nossos sistemas operando, que não tem nada a ver lá com o satélite, mas a gente tem, por exemplo, mais de 22 mil documentos só da missão Amazônia 1 e PNM, que você, num clique, faz a busca e pega esse documento. A Uhum, gente uhum. precisa. Essa, Então, essa tem transformação digital não dá mais para ser planilhado, tem que ser, né? que usa mais papel, Sim, entendeu? Então, a gente tem todas as engenharias, ciências exatas, a gente tem parte de análise de material, química, porque o satélite em órbita verdade. ele sofre radiação espacial que muda a estrutura molecular dos componentes, que pode falhar e você tem que saber se ele vai durar a vida útil ou não, se ele vai suportar uma Tempo, né? Como você partícula. falou, tá 3 anos lá exposto, então como é que vai ser, né? Para É, manutenção e tudo mais. não, imagina o seguinte, eu fico brincando, né? Às vezes, quando você pega um notebook, né, que é o que eu estou usando aqui, imagina você pegar o teu notebook, dar um turn on nele e deixar 3 anos funcionando sem desligar. É assim que tá lá o nosso satélite, né? E recebendo radiação, temperaturas de menos 100 a mais 100 graus. Então, Processando o tempo todo, recalculando, então ele tá o tempo todo em movimento. orientando e montando. Então, eu diria o seguinte: tem área, e não só dentro do Instituto, porque aí eu vou entrar um pouquinho na parte do uso dos dados. Então, Uhum, você pode imaginar que nós temos espaço para geólogos, pessoas que trabalham com sensoramento remoto, planejamento urbano, uhum. monitoramento ambiental, controle de chafras. Tudo usa Imagina, dados. Todos vão usar dados do satélite, né? É tudo da onde então, você pega a informação. sim, esse é, assim, eu diria que quando você olha a parte de desenvolvimento e utilização, são poucas as áreas que ficam de fora. A gente não pode esquecer, por exemplo, o nosso apoio jurídico, que nos dá segurança para a contratação. Então, os advogados contribuíram, a nossa assessoria jurídica contribuiu para que nós consigamos ter a missão em órbita. Verdade.
São várias áreas de conhecimento. A gente falou ali da área técnica, mas é como você falou, fora a área técnica, fora tudo, são outras áreas que acabam também ajudando, porque a gente tem legislação, a gente tem várias coisas, né, que interferem, Sim, né? sim, processo de compra, processo de importação e exportação. Veja bem essa confusão da Rússia que eu falei aí. Uhum, uhum. Se eu não tivesse um pessoal experiente de importação e exportação que ficou em contato o tempo todo com o pessoal da Rússia e outros lugares, alfândega, a gente nunca ia receber esses componentes. Nós Nunca. íamos ter prejuízo? Não, não ia ter prejuízo. Tudo tinha seguro, era segurado, os cofres públicos iam ser ressarcidos. Mas de que adianta eu ter os cofres públicos ressarcidos e ter milhões gastos sem poder utilizar? Porque era Exato. isso que. Essa era a preocupação, né? O projeto não era uma questão só daquele item pontual, o projeto como um todo, né? Fora o É, conhecimento que você acabou de falar para a gente, né? Que você vem reforçando. Olha todo o know-how que vocês têm adquirido aí ao longo é, desse projeto, né? Do Amazônia é, 1. eu diria o Correto. seguinte, sem sombra de dúvida, o conhecimento, o know-how é a coisa mais valiosa que nós conseguimos, porque com isso a gente não somente garantiu que o Amazônia 1 funcionasse, mas também garantimos o futuro, que a gente tem independência para projetar e construir, de novo, sendo bem claro, satélites dessa categoria. Não estou falando de outros tipos de satélite de Sim. comunicação, que é um outro mundo. Aí a Uhum. gente vai voltar no mesmo estágio de vales e picos, você está entendendo? Mas para o estágio de satélite de órbita baixa, principalmente de observação da Terra, para nós hoje não existe mais vale, Não tem mais. não tem mais vale. Eu acho que você falou uma coisa bem legal, até para que o público compreenda, né, Denilson? Hoje o nosso satélite é um satélite de observação né, observação aqui do Brasil. Então, assim, quero identificar pontos, né? Quero buscar determinadas imagens, quero entender, até mesmo, vou falar, daí você me corrija se eu falar qualquer besteira, né? Mas as próprias queimas, né, que a gente tinha na Amazônia, por meio desse satélite que a gente consegue mapear, identificar, né? Nessa linha de observação que ele consegue trazer as informações para a gente, né? Sim. Agora, está perfeito nesse momento, em se tratando, né, do satélite Amazônia 1, mas o importante é que é o seguinte, o conhecimento, né, o domínio que nós tivemos é para satélites que a gente chama de órbita baixa, que é abaixo de 1.000 quilômetros. Se eu tiver uma missão científica que Uhum. aponta para o Sol ou olha para uma galáxia e que seja de órbita baixa, nós fazemos também, sem o menor problema, porque Já todo tem o o conhecimento conhecimento, o know-how. já tem. O que vai mudar é que, em vez de eu apontar para a Terra, eu aponto para aquela direção que é o interesse de ciência, no caso. Tá Legal. certo? Meu Olha, Deus, uma aula. deixa eu te falar, eu vou ter que sair. Eu não sei, isso aqui vocês editam, né? Já, Desculpa. não, a gente edita, já tá, meu. Deixa só para a gente finalizar. Qual a mensagem que você deixa, Denilson, aí para o público que está nos ouvindo? E tem muita gente aí que está querendo saber um pouco mais, ou querendo, né, seguir uma carreira de pesquisador. Qual a mensagem que você dá? E principalmente, assim, ó, hoje, como é que o INPE está aberto? Se alguém quiser visitar, estudar, passa para a gente aí É, como é que hoje a mensagem que você dá para quem quer seguir carreira de pesquisador e como é que o INPE está aí aberto para quem quer entender um pouquinho mais aí do Instituto. olha, a mensagem eu vou ser bastante curto até, né? Mas para mim o mais importante é seja resiliente, não desista nunca. Essa é a palavra-chave. Nós temos competência, temos conhecimento e vamos chegar tão longe
quanto a gente acreditar. É isso. Uhum. E quanto ao INPE, o INPE, né, vai ter um concurso agora, né, que para ser funcionário do INPE é somente por concurso. Por A concurso. gente tem por concurso. A gente tem outras, pode-se ter suporte, por exemplo, de contratos temporários, de bolsistas, mas para funcionário do INPE a única forma é concurso. E o INPE tem pós-graduação, então existe pós-graduação em diversas áreas, para quem já está formado, quiser. A gente tem aqui uma coordenação de pós-graduação, tudo isso, essas informações estão no site do INPE. Se quiser visitar, a gente tem um departamento aqui de relações externas, de imprensa, se for imprensa. Legal. Então, é simplesmente dar uma Aberto. olhadinha na página do INPE e será um prazer recebê-los aqui na área de Chapete, que é onde eu trabalho. Legal, Adenilson. Bom, nós da Data Info somos uma das empresas que presta hoje serviço aí para o INPE. Para nós, a gente tem um contrato, né, como na parte de outsourcing, prestação de serviço em TI. Então, para nós é um orgulho, né, fazer parte dessa história de vocês, né? A gente sente esse orgulho, né, de estar aí próximo, né? Lógico que não diretamente num projeto como esse, dessa magnitude, mas cooperando. E claro, eu só tenho que agradecer a Denilson por você ter vindo falar conosco, por ter feito parte aqui do nosso podcast, porque o nosso podcast, ele tem essa missão, que é a missão de levar o conhecimento, de compartilhar informações. E o brasileiro, ele tem muito interesse em saber, né? Como é que é colocar um satélite no ar? E foi isso que você trouxe para nós. Então, assim, muito obrigada por aceitar o nosso convite e em breve nos encontraremos. A gente com certeza vai te chamar porque a gente quer saber mais sobre o Amazônia 1B. A próxima conversa vai ser essa, e próximo desse lançamento. Eu vou querer ser uma das que estão ali próximo para saber. Muito obrigada aí pelo teu carinho, obrigada por estar com a gente, tá? Eu agradeço e realmente se sintam parte disso, porque sem o trabalho de vocês também, como eu disse, não teríamos o satélite. Então, vocês também fazem parte do nosso sucesso. Obrigado. Muito obrigada, Denilson. Então tá, Denilson, eu sei que você está aí, agradeço de coração, tá? Por você ter dado esse apoio para a gente, e é verdade, tá? Eu vou te chamar mais vezes. Obrigada aí por ter vindo falar com a gente. Se você quiser depois, a Ívia tem outras pessoas que eu gostaria de envolver, a gente está aberto para estar te chamando aqui, tá bom? Obrigado e agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido interessante e que Foi ótimo, gente. Eu estou apaixonada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, então, pessoal. Encerramos aqui o nosso Tech Talks Data Info e nós convidamos, então, para que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, né? Todo no YouTube, onde a gente tem aí as próximas edições também, sempre focando em tecnologia. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.